Olá, tudo bom? Aqui quem está falando é o Eduardo e esse aqui é o vídeo sobre a última avaliação da atividade de introdução à computação. O professor acabou sorteando alguns exercícios para cada aluno e nesse momento aqui eu vou explicar como eu resolvi o meu, qual é a lógica por trás e vamos mostrar qual foi o resultado que o URI deu da minha resolução. O problema que eu peguei foi o 1564. O título dele é Vai Ter Copa? Ele é do nível 2. Vamos entender a lógica aí por trás do algoritmo que ele quer que a gente faça. Tá? Então é simples. Vai ter Copa. O que a gente vai ter que fazer primeiro? Vamos tentar entender. Primeiramente, vai ter Copa sim. Independente do que aconteça, sempre vai ter Copa. Se a gente for olhar duas entradas, uma diz vai ter Copa e a outra diz vai ter duas. Quando que vai ter uma e quando que vai ter duas? Aí vem a questão do nosso número n. O n, quando ele não for zero, a gente vai ter duas copas. E quando o nosso n for igual a zero, a gente vai ter só uma. Se você for ler lá a entrada, vai ter toda a explicação por que disso. Ele conta uma história da nossa ex-presidente Dilma, que se alguém reclamasse, ela falava que ia ter duas, se não reclamasse, ia ter só uma. Por conta disso, a gente tinha que fazer esse algoritmo. Então, como eu disse, se as pessoas reclamarem da gestão, reclamarem de alguma coisa, vai ter duas copas. Se elas não reclamarem, a gente não tiver nenhuma reclamação, a gente vai ter apenas uma. Então essa é a nossa ideia central e a gente tem que criar um arquivo que transforme isso na linguagem que o computador entenda. Então qual vai ser algum dos passos que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar esse número n de reclamações, que vai ser a nossa entrada, e vai trabalhar com ela como um número inteiro. Então a gente vai ler esse número. Então a gente vai ter que ter pelo menos um input, que é essa entrada. Depois a gente vai ter que verificar se esse número que nos foi dado, ele é diferente de zero. É a única verificação que a gente precisa fazer. Se o nosso número natural, ele é diferente de zero. Se ele for diferente de zero, então a gente tem que imprimir a saída terá duas copas. Se ele for igual a zero, aí a gente vai ter que imprimir a saída que vai ter só uma copa. Do jeito que está escrito lá, né? Então vamos tentar escrever ele já? Então vamos lá. Vamos lá escrever então. Qual que é a nossa ideia? Primeiramente, ele nos diz que vai ser um número arbitrário de entradas. Então a gente vai ter que colocar isso dentro de um loop para ele ficar fazendo esse input várias e várias vezes. O que a gente pode fazer primeiro? A gente pode colocar isso aqui dentro de uma função que seja sempre verdadeira. Então a gente pode escrever assim. Quando verdade for verdade, ele vai repetir o processo infinitas vezes. E isso é verdade, né? Quando a verdade é verdade, é só se a verdade for mentira, ela não vai ser verdade. Tá. Agora a gente vai estar o espaço que o Python necessita, que ele precisa para ele entender, né? A indentação. E a gente vai colocar daí nossa entrada, né? Que vai ser o nosso número n. Vou chamar de n mesmo para a gente não confundir. A nossa entrada n, ela precisa de um input para ser digitada. No entanto, eu sei que é um número inteiro, então eu já vou transformar isso aqui num valor inteiro. Beleza, é isso. Aí está a nossa entrada. Ah, eu esqueci de uma coisa importante. Aqui no exercício, se a gente for dar uma olhadinha, ó, ele diz que o exercício acaba com um teste de erro, né? Então a gente precisa colocar esse teste de erro já no começo. A gente precisa ver se o erro já está sendo digitado. Então a gente, espera aí, que paga isso daqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer primeiro é que, se for verdade, ele vai tentar isso. Daí a gente coloca o que a gente quer que ele tente. Então a gente vai colocar a nossa entrada como a gente tinha digitado antes. Beleza. Qual que é o segundo passo que a gente viu lá? A gente tinha que verificar se essa entrada era diferente de zero. Então a gente vai usar o if para isso. Se o nosso n for diferente de zero, ele tinha que printar uma mensagem específica. Como a mensagem só tem caracteres, não envolve o n, a gente vai apenas usar as aspas simples daí. E deixa eu copiar lá o jeito que é a entrada para ficar igualzinho.
Quando ele for diferente de zero, aqui nós temos um exemplo diferente de zero, é isso aqui que tem que aparecer. Então, vamos copiar. E vamos lá. E a gente vai colar aqui. E termina. Aí sim. Então, quando ele for diferente de zero, a gente já terminou. Agora, no caso em que ele for igual a zero, o que tem que fazer então? Novamente, ele vai ter que printar outra mensagem, que é a outra mensagem que eu vou copiar lá. Essa aqui. A primeira, igual a zero. Copia essa mensagem. Vamos lá. Cola aqui. Termina as aspas simples. Pronto. Se for diferente de zero, ele vai mandar uma. Se for igual a zero, ele vai mandar outra. E praticamente está pronto. A gente só precisa colocar agora a questão do erro. Por quê? Quando esse loop for verdade, ele vai tentar fazer isso daqui. Quando a gente tiver algum erro, a gente vai escrever aqui. É um erro EOF. Então é EOF error. A gente vai mandar ele parar de fazer o loop. Simplesmente isso. Então aqui que está o nosso código. Se for verdade, ele vai tentar isso. Se tiver algum erro, ele vai parar. Se for verdade, ele vai pegar uma entrada N. Se for igual a zero, ele vai mandar printar essa mensagem. Se for diferente, ele vai mandar printar essa. Vamos testar esse código. Vamos lá no URI. Aqui onde eles digitam. Deixa eu ver se não tem nada errado com letra maiúscula, letra minúscula. Parece que tá tudo certo. Antes de mandar pra eles, eu quero testar em outro site. Porque daí é importante. Que daí não fica na minha conta que eu errei ele. Vamos mandar aqui primeiro. Olha lá. Tem uma coisa errada aqui. Não, tava certo isso aqui. O que tá errado aqui? Ele tá me acusando de algum erro de síntese. Eu escrevi alguma coisa errada. Agora, o que está errado? É uma boa pergunta. Ele não entende as minhas aspas. Ele considera como outra coisa. Já aconteceu esse problema algumas vezes. Que em um programa ela é digitado com código e em outro programa ela é digitado com outro. Vamos digitar o 10. 5. 9. 0. 0. Perfeito. Então agora eu sei o que está errado, eu vou arrumar aqui primeiro, né? Primeiro essa letra aqui é minúscula. E agora eu vou apagar esse negócio aqui porque eles não vão entender o que é. Perfeito. Vamos fazer o teste? Envia. Aceito. Simples, né? O código eu vou deixar aí na descrição também, caso alguém queira daí. Beleza? Até mais.